Meu nome é Michele Tsukada, eu sou nutricionista e na aula de hoje nós vamos falar sobre 10 passos para uma vida mais saudável. Vamos às primeiras orientações para que você aproveite o máximo essa aula. Sente-se em um lugar super confortável, não fique em um lugar que tenha distrações. Então minimize essas distrações que você tem aí onde você está, na sua casa ou no seu trabalho. Pegue uma garrafa de água, o seu café ou o seu chá. Tenha em mãos caneta, papel, para você anotar, aproveitar todo esse conteúdo que vai ser disponibilizado nesse nosso encontro. E esteja 100% presente aqui nessa aula. Vamos ao nosso primeiro passo. E é claro que para o primeiro passo eu tinha que colocar alimentação equilibrada. Afinal de contas, nós somos todos nutrientes. Muitas reações do nosso corpo, que o nosso corpo utiliza, que o nosso corpo faz, utiliza da nutrição. Nós utilizamos magnésio, potássio, cálcio, para contração, relaxamento muscular, toda a parte de foco, concentração, utiliza muito as vitaminas do complexo B. É claro que para o passo 1, eu não poderia deixar de colocar a alimentação equilibrada. Afinal de contas, o nosso corpo, toda a nossa cadeia de DNA, toda a estrutura do nosso corpo, muitas reações bioquímicas que o nosso corpo faz, todas as reações bioquímicas que o nosso corpo faz, utiliza de nutrientes. Então, é essencial para que a gente tenha uma vida saudável, que a gente tenha uma alimentação equilibrada. E os pontos que eu separei de dica aqui para que a gente tenha uma alimentação equilibrada são: descasque mais e desembale menos. É justamente isso. Tente o máximo que você conseguir reduzir os alimentos ultraprocessados, alimentação industrializada. Ter uma alimentação muito mais de produtos naturais. Comer a tal da comida de verdade. O segundo passo que eu já separei pra gente, os alimentos orgânicos. Então, sempre que você tiver acesso, sempre que você conseguir, prefira os alimentos orgânicos, livre de agrotóxicos, porque a gente sabe que eles estão relacionados com muitos processos prejudiciais para a nossa saúde. Muitos casos de cânceres têm relação com a parte de agrotóxicos. Terceiro ponto, utilizar alimentos sazonais. Sabe aquele alimento da época? Que a gente está na época do abacaxi, está na época da pocã, está na época da pitaia. Sempre que a gente utiliza o alimento, quando é da época dele, significa que a gente está utilizando um alimento que está pronto para ser consumido naquele momento. Então, ele vai estar muito mais rico em nutrientes. Também sempre procurar essa alimentação, sempre que possível, desse produtor local, onde esse alimento não tenha que passar grandes distâncias para chegar até o seu prato. Porque quando ele passa por esse processo, também é retirado muito antes do tempo, seu tempo de maturação, onde a gente vai tendo um prejuízo das questões nutricionais desse alimento. Então, para a sua saúde e para o seu bolso, é muito interessante a gente utilizar dos recursos dos alimentos sazonais, aqueles alimentos que estão na época deles, de serem utilizados naquela época. Próximo ponto que eu coloco aqui, que é muito importante para a alimentação equilibrada: ter um equilíbrio do consumo de carnes vermelhas. Não exagerar. Não estou falando aqui que você não deve consumir a carne vermelha, não é isso. Mas faça uma rotação, um rodízio da escolha das proteínas animais que você faz. Nós temos vários outros tipos de proteínas que dá pra gente utilizar. A carne vermelha, ela tem uma digestão que é um pouquinho mais pesada. Até sempre quando eu vou deixar de dica, eu deixo: opte pela carne vermelha na hora do almoço e na janta, que a gente precisa de uma janta mais leve, a carne branca. Então, peixes, o frango. Então, ter esse equilíbrio aí nesse consumo dessas proteínas. Eu acho que a principal dica que eu gosto de colocar quando a gente fala de alimentação equilibrada, para quem quer começar a ter uma alimentação equilibrada, é: sempre que alguém quer perder peso, quer cuidar da alimentação, começa a tirar as coisas. E eu sempre falo, ao invés de você focar no que você vai tirar, no que você perde, Então as pessoas ficam com muito isso na mente. Eu estou perdendo, eu não posso mais, eu vou deixar de comer determinados grupos alimentares. Ao invés de você excluir, que tal a gente incluir?
Será que se você começar incluindo um bom prato de saladas cruas no seu dia, incluir pelo menos 3 porções de fruta, incluir o consumo de 2 litros, pelo menos 2 litros de água por dia, será que essas ações, por si só, já não vão fazer com que você reduza alguns alimentos que podem estar prejudicando a sua saúde, né? A sua saúde, sua composição corporal e a sua estética? Então, vale essa reflexão. Antes de sair excluindo, deixando de se alimentar, que tal a gente incluir, né? Então, fica aí essa dica para vocês. Gosto muito de falar, quando a gente está falando da alimentação, para a gente praticar o timing eating. O que é ter o timing eating? É você fazer refeições equilibradas, que te tragam saciedade, que te tragam prazer. É fundamental que você sinta prazer na sua alimentação, mas que você também consiga educar o seu organismo para que ele tenha um horário específico de fazer as refeições. Claro que tem dias e dias e algumas coisas vão variar, mas de uma maneira geral, quando você pega e está com o seu organismo equilibrado, você vai sentir fome mais ou menos no mesmo horário. E o timing eating fica um alerta para aquelas pessoas que ficam beliscando o dia todo. Toda hora comendo um negocinho, alguma coisa, sente fome toda hora, entende? Então fica fracionando refeições muito pequenas, muitas vezes são snacks mesmo, lanche, não chega a ser uma refeição, e que ficam comendo toda hora. Quando a gente faz isso, a gente não dá um tempo de acontecer uma digestão completa dos alimentos que a gente faz. Então, se eu sento, eu faço uma boa refeição, uma refeição de qualidade, com tempo, com calma, e eu fico bem, fico saciado e espero, de fato, o tempo que der o horário da outra refeição, o meu organismo consegue fechar todo o ciclo de digestão dele. Ele não fica com esse ciclo sendo interrompido toda hora que eu vou beliscar alguma coisa. Eu passo pela cozinha, tem um biscoitinho, eu belisco. Vou tomar um cafezinho, vem com um biscoitinho, eu como o biscoitinho. Passei, tem um bolo, não estou nem com fome, está ofertado e vou beliscando. Então, a gente não deixa todo o ciclo de digestão acontecer, né? Ele fica falho e toda hora a gente reinicia esse processo de digestão. Então, o timing eating é isso, quando a gente consegue educar o nosso corpo para fazer as refeições em horários específicos, até as bactérias do nosso intestino já ficam prontas e preparadas para fazer aquele processo de digestão, porque o nosso organismo já sabe que aquele momento, aquele horário é o horário que normalmente recebe alimento. Então, ele vai fazer todo o preparo para metabolizar da melhor maneira esse alimento. Então, a gente consegue aproveitar melhor desse momento. E vamos para o segundo passo, não menos importante do que a alimentação, o sono. O sono é um pilar, na verdade, que as pessoas tendem a subestimar ele. Acham que dormir pouco significa que você é muito produtivo. E não, vocês vão perceber que, pelo contrário, a sua produção reduz, seu foco, sua concentração reduz quando você não tem um sono de qualidade. Vamos para o pilar sono. Já começo falando do sono justamente apresentando quais são os prejuízos que acontecem quando uma pessoa não dorme bem, quando não tem um sono de qualidade. E dormir bem, eu quero deixar claro que cada pessoa tem um tempo que é necessário para que ela tenha um bom sono, um sono reparador, um sono que consiga fazer todos os processos de detoxificação, reparo celular, reparo neural, que são essas as reações que acontecem ali no nosso corpo enquanto nós estamos dormindo, entende? Então, tem pessoas que dormem 6 horas e ficam super bem, 7 horas, outras precisam de 8 horas e tá tudo bem. O que a gente precisa é, quando tem esse sono, quando a gente deita e dorme, quando eu acordo com energia, com disposição. Nada de colocar aquele soneca 5 vezes, 10 vezes, levanta se arrastando. Isso significa que provavelmente o seu sono não foi um sono reparador, um sono de qualidade. E quais são os prejuízos que a gente tem quando a gente não tem um sono de qualidade? Primeira coisa que sempre pega, perda de memória. Então, a pessoa não dorme bem e no dia seguinte tem esse problema de
concentração, foco, não consegue lembrar das coisas, né? Eu gosto muito de dar o exemplo do filme Divertidamente. Quem assistiu aí sabe. Quando a Riley tá dormindo, tem dois bonequinhos lá, duas pessoinhas que ficam com aspirador sugando todas as memórias dela. Então vejam como os processos de sono acontecem, né? E é justamente isso que está acontecendo ali no nosso cérebro. Então ele está tirando, descartando o que não precisa ficar, deixando o que precisa ficar, fazendo detoxicação, limpeza, faxina e todo esse reparo ali neural. Muito importante. Então, perda de memória, dificuldade de ter foco, concentração, muito mais fadiga. Se você não descansou à noite, é óbvio que você vai acordar e vai ficar muito mais cansado, muito mais fadigado. Você começa o dia, depois da tarde vai se arrastando. Tem muita dificuldade para viver esse seu dia aí. Dores de cabeça podem estar muito relacionadas com o sono que não tem uma boa qualidade. Então, observar aí essas dores de cabeça, o horário que ela aparece, se são todos os dias. Eu começo a semana mais descansado, com um sono até melhor, porque eu dormi mais no final de semana e ao longo da semana vou diminuindo. Então, ter essa autoobservação, conseguir parar e analisar como que está a sua saúde. Isso é fundamental, faz parte do nosso autoconhecimento, né? Entender como que o seu corpo está. Nada de viver no piloto automático. Vontade de beliscar o dia inteiro. É uma das principais coisas que acontece quando a pessoa não dorme bem. Ela acorda, ela quer ficar beliscando toda hora. Porque quando a gente não dorme bem, a gente faz uma bagunça na secreção dos nossos hormônios. Um dos hormônios que ficam altos quando a gente não dorme bem é o cortisol. E um dos mecanismos que ele tem para baixar e equilibrar esse cortisol é essa necessidade de ficar beliscando. Você vai sentir mais fome, você vai sentir mais necessidade de beliscar, muito maior a necessidade de consumir carboidratos e gorduras quando você não dorme bem. Então pode observar, uma noite mal dormida, no outro dia você só quer comer besteirinha por aí. Tem muito mais dificuldade de perder peso quem não dorme bem, justamente por ter essa bagunça nessa secreção hormonal. Você fica com dificuldade de diminuir peso, principalmente gordura em região de abdômen. Sabe aquela gordurinha que fica ali em volta do umbigo? Essa daí está muito relacionada com sono de má qualidade. As alterações hormonais que eu falei, né, para vocês, e o sono ruim, de maneira crônica, a longo prazo, ele está relacionado com depressão e Alzheimer. Nós temos estudos mostrando com muita evidência isso. Sono de má qualidade, pessoas que não dormem bem, total relação com depressão e Alzheimer. Vamos lá, separei então algumas dicas para que a gente tenha um sono de qualidade, ter esse sono reparador. Para que a gente tenha um sono de qualidade, é fundamental que a gente mantenha uma rotina dos horários que a gente vai dormir e que a gente acorda. Gente, nós somos cíclicos. O nosso corpo, ele ama rotina. Ele quer ter hora para tudo. Até quando as pessoas, as mães, vou falar muito com as mães agora, quando a gente fica grávida, começa muito a questão da pesquisa da rotina do sono da criança. E na criança fica muito claro, né? Quando ela não dorme, que ela fica irritada, altera a questão de fome, saciedade, como que está o apetite daquela criança. Então fica muito evidente. E para que a criança tenha um sono de qualidade, é feito toda aquela rotina, todo aquele ritual. Por quê? Porque quando a gente desenvolve um ritual à noite para o sono, a gente está falando das crianças, mas isso acontece com qualquer ser humano. Quando você desenvolve um ritual, que você faz sempre aquele mesmo ritual antes de dormir, a gente condiciona, a gente educa o nosso cérebro que então aquela hora é a hora de dormir. Então a primeira dica é, não fique fazendo nada na sua cama que não seja dormir. Ou namorar, tá liberado. Mas dormir. A cama foi feita para dormir. Cama não foi feita para ficar mexendo no celular, para ficar na TV assistindo TV, comer na cama. Não, porque o seu cérebro começa a fazer associação e esquece qual que é a função
de deitar e dormir e descansar. Quando você vai para a cama para deitar e descansar e o seu cérebro tem essa associação, na hora que você chega lá, é o gatilho para o seu cérebro começar a desligar e começar os processos de sono. Então vamos lá, mantenha essa rotina dos horários de dormir e acordar e essa rotina antes de deitar na cama. Se expõe à luz solar pela manhã. Acordou, gente? Quem é da turma do café, faz o seu café. Quem é do chá, se não é nenhum dos dois, pega uma água, vá para a luz solar, olha para esse sol. O sol é o que ajusta nosso ciclo circadiano, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, essa exposição solar faz com que a gente ajuste esse nosso horário, esse nosso relógio biológico. Treine e de preferência pela manhã. Se você está com os horários todos bagunçados, se você tem dificuldade para dormir, então para você que tem dificuldade de dormir, não tem uma boa qualidade de sono, o melhor horário para você treinar é pela manhã. Acorda e logo pela manhã você treina. Se você treinar no final do dia, pode ser que você dificulte os seus processos de sono, porque daí você colocou seu corpo para fazer outras reações bioquímicas. Então, para você que tem dificuldade de dormir, o melhor horário para você é pela manhã, um pouquinho depois que você acordou. Combinado? E o treino, de uma maneira geral, sempre vai melhorar a qualidade do sono. Então, não consegue treinar de manhã? Não deixe de treinar. Treine no horário que você conseguir, porque o treino vai te ajudar a melhorar a qualidade desse sono. Faça a sua última refeição até 8 horas da noite. Primeira coisa, nós temos no nosso organismo uma ação onde depois das 8 horas da noite nós aumentamos a nossa resistência insulínica. Logo, tudo que eu como depois desse horário é muito mais fácil eu converter em gordura. É muito mais fácil eu aumentar o meu peso quando eu faço refeições após esse horário. As nossas refeições, a última refeição, ela precisa acontecer pelo menos 2 horas antes de a gente deitar e dormir. Porque quando você come e deita e dorme, vira uma bagunça. O seu corpo não sabe se ele tem que metabolizar esse alimento, fazer os processos de digestão, ou se ele tem que pegar e fazer os processos do sono. Então, sempre ele vai estar digerindo, metabolizando esses alimentos e vai ter um prejuízo na qualidade desse sono. Pratique higiene do sono, justamente isso. Comece a ter a sua rotina, desenvolva a sua rotina, o que funciona para você antes de dormir. O que ajuda muito? Tomar chás calmantes, camomila, folha de maracujá, consumir o maracujá nesse horário, né? Capim-cidreira, esses chás que têm princípios ativos calmantes, que vão te relaxar. Nós temos algumas opções de suplementação também, que é o magnésio inositol, o própolis, utilizado à noite, também tem fitoquímicos que vão auxiliar com que a gente secrete a melatonina, que é o nosso hormônio que dá vontade de dormir, né? Então, o própolis à noite também ajuda. Você pode fazer um chá e colocar essas gotas de própolis nesse chá e consumir, porque ele vai ajudar na indução desse sono. E a própria melatonina. Só que daí a melatonina é um hormônio. Então, eu recomendo que você fale com o seu nutricionista, com o seu médico, para que você tenha uma prescrição adequada, caso você precise, caso seja necessário para o seu corpo, para o seu organismo, para a fase que você está. E ajustada, né? A dosagem também ajustada. Não existe dica melhor do que sentar, relaxar, né? Tome um banho quente, se conseguir, faça sauna. À noite você pode dar uma nadada, mas só para relaxar. Medite, a meditação, ela tá aí, a ciência está aí apresentando todos os recursos que ela tem para melhorar toda essa parte cognitiva, né, de relaxar, desligar, desconectar. Leia, tem um monte de gente que fala assim, eu não consigo ler, me dá sono, então pratica a leitura nesse horário, lê umas 5 páginas, o quanto você conseguir. Leia algo tranquilo, que te deixe relaxado, nada que vai te deixar apreensivo ou pensando no seu trabalho, algo para relaxar. E o que eu gosto muito de fazer nesse horário é escrever 3 momentos a qual eu sou grata naquele dia.
Terceiro passo, movimente seu corpo. Gente, corpo foi feito para o movimento. Nós temos músculo no corpo inteiro. Quanto mais nós movimentamos o nosso corpo, melhor é o funcionamento desse corpo. Quanto menos nós movimentamos o nosso corpo, mais ele vai atrofiando e perdendo as funções dele. Melhora a secreção de hormônios de bem-estar e melhora muito o nosso humor, melhora muito a nossa energia como um todo, né? Nós temos muitos estudos que mostram a relação do movimento do corpo, atividade física e tratamento de depressão. Melhora muito a saúde cardiovascular, melhora a saúde do nosso intestino e melhora a nossa imunidade. Então, movimentar o corpo, fazer atividade física é fundamental se você quer ter um estilo de vida saudável. Se você quer falar para as pessoas que você é saudável, não dá para falar se você não faz atividade física. Quarto passo, hidratação. A gente não pode esquecer que muito do nosso corpo é água. 90% do nosso cérebro é água, entre 85% e 90% do nosso músculo é água. Muitos processos bioquímicos que acontecem no nosso corpo dependem da água. Então, é fundamental para que a gente tenha saúde a água. Então, já fica a dica, beba água, sucos, chás, eles entram na nossa contabilidade dessa hidratação, tá? Refrigerante não, gente, eles não entram na hidratação. É aquilo que eu falei, ó, 90% do nosso cérebro é água. Quando a gente está em um quadro de desidratação, o primeiro sintoma que a gente tem são dores de cabeça. Para que a gente tenha absorção das vitaminas hidrossolúveis, nós precisamos da água. Então é fundamental para o nosso processo de digestão, absorção, para nossa saúde intestinal é fundamental um adequado consumo de água, para o controle da saciedade. Muitas sinalizações que o nosso corpo dá, emite de fome, muitas vezes é a desidratação, mas é um mecanismo que o nosso corpo tem de sanar essa necessidade que ele tem de água, sinalizando fome. Tá com fome? Bebe um copo de água antes. E quanto de água, então, eu devo consumir por dia, Michele? Então, faça esse cálculo. Pega o seu peso e multiplica por 40 ml. E daí você vai saber quanto que você deve consumir de água por dia. Sempre que você for consumir essa água, procure bebê-la resfriada, nem quente, nem tão gelada. Daí assim essa hidratação vai ser mais efetiva. Muito importante a gente saber que para os processos de eliminação de toxina do nosso corpo, né, nos processos de detoxicação que acontecem diariamente, toda hora, todo momento, é fundamental a necessidade da água. Vamos para o passo 5. Agora nós vamos falar de saúde intestinal. O nosso intestino, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um link. Lá é onde a gente faz a absorção da maioria dos nutrientes. Então esse intestino precisa estar íntegro, saudável, absorvendo muito bem do que eu estou me alimentando. De nada adianta eu ter uma boa alimentação. Pior, tem gente que compra suplementos e suplementos. Se esse intestino não está funcionando bem, significa que você não está tendo um bom aproveitamento desse substrato. Desbiose intestinal. Então o que é a desbiose intestinal? A desbiose intestinal é o desequilíbrio entre as bactérias patógenas e as benéficas que nós temos no nosso intestino. No nosso intestino, nós temos dois tipos de bactéria e faz parte da nossa microbiota, desse nosso microbioma. Mas o que acontece? Para que esse intestino esteja saudável, as bactérias benéficas precisam estar em maior número do que as patógenas. E quando isso não está equilibrado, é quando nós chamamos de desbiose intestinal. E precisa daí ser tratado e acompanhado com um nutricionista, tá? Entre 90% a 95% da nossa serotonina, da serotonina que nós produzimos no nosso organismo, é produzida lá no intestino. A serotonina é nosso hormônio do humor, do bom humor. Nós falamos que a serotonina é o nosso hormônio da felicidade. Se o seu intestino não está funcionando bem, se o seu intestino não funciona todos os dias pela manhã, significa que ele está com comprometimento da função dele. E se ele não está funcionando bem, você pode estar com essa serotonina tendo uma produção
menor. E ela tem total relação com casos de depressão, apatia, falta de energia, de disposição. Então é muito importante a gente manter a saúde do nosso intestino, porque todo esse nosso hormônio da felicidade é produzido no nosso intestino. Esses neurotransmissores, né? A gente precisa também observar muito a má digestão, porque a má digestão pode causar uma má absorção desses nutrientes, principalmente nutrientes relacionados com as vitaminas do complexo B, porque elas estão intimamente relacionadas com a nossa energia, a nossa disposição, a saúde do nosso intestino. Então, a gente precisa sempre olhar como que está a digestão e daí, a partir de como está essa digestão, a gente sempre olha como que está o nosso intestino. Então, como eu falei, altera a nossa energia, a nossa disposição. Então, quem não tem o intestino que funciona bem, provavelmente fica muito mais indisposto, não tem energia, não tem vontade de fazer nada, apático, não quer sair nunca de casa, tem a imunidade muito debilitada, nossa saúde intestinal está intimamente relacionada com a nossa imunidade. Mulheres que têm quadro de desbiose intestinal, é muito comum ter candidíase, principalmente aquela candidíase recorrente, é o que nós chamamos de síndrome fúngica. O ambiente fica propício para esse fungo, que faz parte da nossa microbiota, tem uma proliferação exagerada e causando essa síndrome fúngica, né? E nesse quadro, normalmente aquela mulher que é uma formiga, tem muita vontade de comer doce o dia todo, só pensa em doce, tem que analisar se não está em um quadro aí de síndrome fúngica. Para melhorar a vontade de comer doce, é fundamental tratar intestino, porque a vontade de comer doce tanto está relacionada com a questão do fungo quanto da serotonina. Quando a serotonina está baixa, o que acontece? Muita vontade de comer chocolate. Então, a gente tem que observar isso. E eu gosto muito dessa frase, eu sou o que eu como, metabolizo e absorvo. Então, eu não sou só o que eu como, eu preciso metabolizar para ter uma boa absorção. E vamos lá então, quais são as dicas que eu tenho para que o seu intestino funcione bem? Passo número 1, mastigue muito bem os alimentos. Muitas pessoas reclamam que o intestino não funciona bem, mas as pessoas não mastigam. Esse não é o papel do nosso intestino, é o papel dos nossos dentes. Então já fica uma dica gancho aqui, sempre fazer acompanhamento odontológico, ver como que está a sua mordida, porque é fundamental, mastigue bem os alimentos, combinado? Beber os 40 ml de água, que eu falei lá na hidratação, para cada quilo de peso. Então, o consumo da água é fundamental. Não adianta eu ter uma boa ingestão de fibra se a água não acompanha. Se eu consumir muita fibra e não consumir a água, eu vou ter um quadro de constipação intestinal. Então, é fundamental a gente manter essa hidratação, tá bom? Consuma alimentos com lactobacilos. Por exemplo, o kefir, o kombucha, eles são ótimos para a saúde intestinal, por causa dos lactobacilos, dessas cepas que eles têm mesmo. Consuma as fibras, então, alimentos crus, frutas, tenham esses alimentos no seu dia a dia, tá bom? Pratique atividade física ajuda no movimento peristáltico do nosso intestino. Quando eu pratico atividade física, o meu intestino funciona melhor. Trate parasitoses, é algo que muitas pessoas fizeram só quando eram crianças e nunca mais fizeram. Nós vivemos em um país que tem muito contato com parasitose. Nós, quando consumimos muitos alimentos crus, temos muito contato toda hora com pessoas. Então, sempre que possível, uma vez por ano, procure o seu médico e faça tratamento de parasitose. Mantenha uma boa digestão. Então, mastigue bem os alimentos, observe se as suas enzimas digestivas estão ok. Sempre que você se alimentar, procure não beber líquido junto. Quando você quer melhorar essa digestão, meia hora depois de fazer as refeições, procure tomar um chá digestivo de alecrim ou um chá de hortelã, funcho também, erva doce. Eles ajudam muito nesse processo de digestão. E mais uma vez, aquela frase que eu amo, né? Então, com todas essas dicas, fica mais uma vez muito claro. Eu sou o que eu como, o que eu metabolizo e o que eu consigo absorver, tá bom? Não é só o que eu como, não. Eu preciso metabolizar e absorver.